Tá bom, gente, boa tarde. Então, olá, boa tarde. Meu nome é Luana Luna e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre redes complexas com vocês. Isso vai ser a partir do artigo The Topology of fMRI-Based Networks defines the performance of a graph neural network for the classification of patients with major depressive disorder. Isso foi feito através do Pitsky et al. É um artigo relativamente recente, de 2022, da revista Cal, Solitons and Fractals, que também é uma revista de um bom fator de impacto. Bom, começando com a nossa problemática, que é o transtorno depressivo maior. Ele vai abreviar no artigo como MDD, e é um transtorno que traz letargia, que traz insônia, entre outras coisas, mas que a gente não consegue ter uma causa estrutural muito clara. E, então, se faz necessário encontrar biomarcadores estruturais e funcionais para a gente conseguir sanar esse problema. Ultimamente, na literatura, tem se percebido que essa doença ela afeta certas estruturas cerebrais, como a rede de controle cognitivo, a rede de saliência afetiva e também o hipocampo. Ressaltando que o hipocampo a gente até conseguiria ver numa imagem de ressonância magnética, mas as redes a gente teria que poder usar outras técnicas para poder observar. Isso a gente consegue perceber olhando para uma imagem de MRI. Aqui eu usei um site bem legal, em que você consegue marcar várias coisas que você gostaria de ver, se você quer ver o cerebelo de encéfalo na imagem, e você ir passando de acordo com que durante o exame, né, para você observar. Mas eu coloquei principalmente para vocês verem que é um exame que está muito mais... quer muito mais ver a questão da divisão das áreas do que, de fato, está conseguindo ver como que funciona as estruturas corticais ali, né? Vendo como os neurônios se relacionam e afins. E esse tipo de exame é o que a gente chama, então, de um mundo euclidiano, em que a gente está olhando para o problema através de uma questão local, e aí, através dessa localização, a gente começa a ver, através da inteligência artificial, com a distância física, como que a gente explora os determinados padrões. Então, se você for passar, por exemplo, numa CNN, ela não vai pegar um pedaço do hipocampo e vai relacionar tão fortemente com uma outra região lá distante. Ela vai querer ver aqueles que estão mais ao redor. Então, por exemplo, se a gente estiver tratando de uma depressão em que o hipocampo está afetado, então a MRI vai conseguir olhar e ver, ok, nesta área aqui, a gente tem algum problema, existe algo afetando este local, a gente tem uma diminuição ou não, mas se a gente não vê esse problema, ainda assim, o paciente ele estiver apresentando esses sintomas, isso a gente pode dizer, ok, então é um problema na rede em si, e é algo que não aparece na ressonância magnética. Para isso, então, a gente consegue usar a ressonância magnética estrutural. Para isso, então, a gente consegue usar a ressonância magnética funcional. E a ressonância magnética funcional, ela vai ser utilizada através de um sinal Bold, que funciona de uma forma, um paradigma um pouco diferente. Esse sinal Bold, ele é constituído a partir da observação do sangue, então ele vai pegar o volume sanguíneo do local em que a área está sendo utilizada, vai pegar o sangue oxigenado, desoxigenado, considerando que quando a gente está usando uma determinada área cerebral específica, a gente sabe que mais sangue estará naquele local. Então, quando eu estou falando, a minha área de fala está com fluxo sanguíneo maior, e através disso eu vou conseguir medir
a questão do sangue, e isso vai me dar uma série temporal, porque durante o exame você vai tendo várias ondas. Então, o sinal Bode é como se fossem ondinhas, e aí você vai e faz, junta as ondas de acordo com o que você está vendo. Por exemplo, o fMRI, ela acende, né? E quando você vê duas regiões acendendo ao mesmo tempo, aí você sabe, ok, essas áreas aqui estão relacionadas. Então, você vai e recebe uma ondazinha. Aí você vai e meio que une essas ondas e você consegue essa série temporal. E aí, essa série temporal vai nos ajudar a construir o nosso grafo. E esse grafo, ele vai permitir com que a gente use e veja o mundo de uma forma totalmente diferente. Ao invés de a gente começar a ver de uma forma euclidiana, a gente começa a poder construir de uma forma não euclidiana. O que acontece? A gente sabe que o cérebro, então, ele é um circuito. Eu sei que determinada área do meu cérebro, ele se conecta com outra lá distante, conforme a passagem dos neurônios, e então eu sei que eu posso, de certa forma, saltar até lá, algo que, por exemplo, não conseguiria na ressonância magnética estrutural. E aí a gente vem dessa questão do mundo rede não euclidiana, ao invés de começar a tratar de uma forma do espaço físico, né, olhando as áreas que estão ao redor, a gente começa também a poder olhar os circuitos. E ele vai começar a ver, então, essas conexões ao redor do cérebro. E aí, eu coloquei aqui uma imagenzinha para exemplificar, né? Eu tô falando dar um salto, mas aqui dá para ver um pouquinho melhor. Como que a gente já entende a estrutura cerebral. Isso aqui não é simplesmente achismo, né? Tipo, não, provavelmente já é visto que é assim que ele funciona, então a gente precisa começar a olhar por essa perspectiva também. Bom, eu utilizei como base uma revisão sistemática, ela é de 2009. Muito bem citada, ela ensina como que a gente constrói um nó a partir das imagens. Ela ensina como constrói de MRI e de fMRI, mas no nosso caso a gente vai estar usando de fMRI, né? E eu peguei ela para a gente aprender um pouquinho sobre como se constrói essas matrizes de conectividade, para então trazer a GNN, que é a arquitetura que o artigo propõe, porque senão, na hora que eu explicasse a arquitetura, poderia ficar muito confuso, já que é uma realidade um pouco nova, e a gente não está tão acostumado a ver redes complexas por aqui. Nessa revisão, ele vai falar que a gente consegue criar um grafo a partir de 4 partes. A primeira delas seria na construção do nosso nó. E para isso a gente faz uma parcelação anatômica, ou seja, a gente divide a região do cérebro em vários pedaços. Eu coloquei essa imagenzinha por exemplo, a gente divide em axial, coronal, sagital, mas na verdade pode ser de várias outras formas. Por exemplo, uma das formas mais conhecidas que a gente vê de parcelação anatômica do cérebro é ele como lobos, né? Então a gente tem um lobo frontal e etc. Isso seria como uma parcelação anatômica. E a gente pode dividir ainda mais o que seria recomendado, porque a gente conseguiria estudar um pouco mais o cérebro, né? Conseguir entender um pouco mais como está o circuito. E aí, cada uma dessas regiões que a gente dividiu na parcelação anatômica, ele vai se tornar um nó do nosso grafo. Depois disso, a gente pega aquela construção da série temporal, e aí se duas regiões eles estiverem altamente correlacionadas, a gente pode transformá-la em uma aresta. Depois que a gente transforma ela numa aresta, a gente pode começar a relacionar um pouco esses grafos. E aí a gente vai construindo a nossa rede. Então, pensemos que a gente dividiu a nossa anatomia em 1.500, e aí a gente vai ter uma rede enorme. A gente vai ter essa rede muitas partezinhas que a gente não está interessado em descobrir naquele cérebro. Por exemplo, nesse caso, a gente está tentando descobrir sobre depressão. E aí, tipo assim, quanto de fato isso aqui representa?
Então, para que a gente possa pegar aquilo que é mais importante, a gente usa o thresholding, que vai ser a limpeza de ruído. Ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai olhar, eu vou definir um limite para ele. Aí, se eu ver assim, essa área aqui com essa outra, ela está forte o suficiente? Se não, eu tiro. Se sim, eu coloco na, na aresta isso. Coloco na minha aresta. E através disso a gente vai criando, então, a nossa matriz. Ela tem essa cara aqui, é só por fins didáticos, não tem nada. Eu só coloquei para realmente conseguir ver como que ela seria. E aí a gente, então, vai transformar essa matriz de correlação através do threshold em uma matriz bem menor, que seria, então, essa matriz de adjacência binária, que ela tem mais ou menos essa cara aqui. E aqui eu coloquei uma imagem, então, final, que essa daqui eles têm, de fato, no artigo, que vai ilustrar exatamente tudo o que eu acabei de falar. Então, a gente tem o cérebro, reparte em regiões, pega a série temporal e aí a gente constrói, de fato, o nosso gráfico. Ok. Estamos com o nosso gráfico construído e agora a gente vai entender também algum dos outros conceitos em que a gente vai ver no resto do artigo. Um deles é o conceito de small world, que traz também consigo a teoria dos 6 graus de comparação. Como que acontece? A gente vai ter vários caminhos no cérebro com neurônios menores, em que existem menos conectividade, e os neurônios maiores. Peraí, eu expliquei um pouco mal. Vamos lá de novo. A gente vai ter neurônios em que eles têm muitas conexões, e a gente vai ter neurônios que têm menos. E aí, para a gente poder conversar com um neurônio menor e o outro menor, a gente vai ter que passar por esse canal, para a gente conseguir viajar pelo cérebro de uma forma muito mais rápida. Então, como eu falei, a gente quer sair de um espaço para o outro, que é o que a rede não euclidiana nos permite. Ela tira esse espaço físico, né, e faz com que a gente consiga viajar. Se a gente quiser viajar por ela, a gente não vai ir em cada nozinho do grafo, porque senão vai ser muito mais custoso. A gente pode fazer isso através de atalhos. E esses atalhos é justamente esse small world. E durante esse small world, se diz que a gente consegue viajar para qualquer lugar em apenas 6 caminhos, né? 6 momentos. E, então, eu separei um exemplozinho. E aí isso faz com que a gente também consiga definir qual que seria o nosso shortest path. Então, eu quero ir para uma região a outra. Eu vou achar esse centro, esse hub, que me permitiria ir o quanto mais rápido até esse outro nó. Aí eu vou passar por ele. E aí eu vou ver quantas vezes eu tive que andar até de fato chegar no outro, né? Passei pelo hub central, passei por mais um neurônio menor. Qual foi a quantidade de vezes em que eu andei? Aí nisso eu consigo o meu shortest path, beleza? Bom, para isso eu estava esperando você olhar, porque isso aqui eu coloquei especialmente para os meus amigos Bruno e Rafael. Os maiores, os maiores fãs da Sabrina Carpenter que eu conheço. Então, essa aí é a Sabrina. Essa é a Sabrina. E esse aqui é o padre Marcelo Rossi. Então, para quem é fã da Sabrina e não conhece o padre Marcelo, tá aí. E aí, a gente tem que fazer eles chegarem até o outro. Tipo assim, pessoas de um mundo completamente diferente, nacionalidade diferente, mas a gente tem que achar o caminho menor possível, achar o not shortest path para que eles consigam se darem as mãos e tirarem uma fotinha. O que a gente faz? A gente vai, então, em busca de alguns hubs, para que a gente
consiga andar pelo nosso caminho e fazer com que eles se conectem. E aí a gente consegue ver esse seguinte caminho. O padre Marcelo Rossi, ele já conheceu o Papa Francisco. O Papa Francisco já foi visto com Barack Obama, que logicamente se relacionava com a Michelle Obama. A Michelle Obama, aparentemente, é uma grande fã da Taylor Swift. Fiquei sabendo quando eu pesquisei. E essa é a Taylor Swift. E no final... Ô, Luana, só um detalhe, no geral, o Papa, é bem assim. Douglas, falou alguma coisa? O Papa já foi, tá? Acho que ele não vai conseguir ajudar nesse caminho aí, o Papa Francisco. E aí, lendo os artigos também, eu acabei lendo além desse que eu mostrei para vocês, né? Eu vi que eles fazem a mesma coisa com os neurônios. Eu achei isso muito interessante, porque são tantos que eu não imaginei que você conseguiria cruzar com tanta facilidade, né? 6 é muito pouco. Então, é isso. Aí é um conceito voltado para a academia. Eros era um cara que publicava muito na matemática, principalmente, em muitas colaborações. E aí criou-se o conceito de distância de Eros, tipo, a quantas colaborações você está de alguém que colaborou com o Eros. Aí Eros 0 não dá mais para ter, né? Mas você pode ter Eros 1, 2, você colaborar com alguém que colaborou com o cara. Esse é o conceito. Lá no Rio, bastante gente tem dos pequenos. Não sei, eu nunca parei para pensar qual é o número de Poxa, mas incrivelmente, depois que eu fui pesquisar eles, você vê que a maioria das coisas, eles realmente você consegue fazer. 6 passos. E é bem importante entender agora o conceito de shortest path, de hub, porque isso vai ser bem importante lá na frente. E de message passing também, que é como a sua informação vai caminhar durante isso. Então, cada um deles está trazendo uma informação consigo e isso vai passando adiante. Então, guardem bem, por isso que eu trouxe também essa ilustração. Aí, fica uma pergunta. Quais seriam aqui os nossos hubs? Mas fora, sem contar com esse tipo subgráfico. Não, com esse aqui. Qual que vocês acham que seriam os hubs? Não, mas o gráfico de conexões, considerando o gráfico de conexões das pessoas. Isso. Eu acho que o Papa Francisco ou o Papa podem ser. Nesse caso eles são os dois. Não, mas aí, se você pensar o tamanho dos shows que a Taylor Swift fez aqui no Brasil. Mas olha que lembrante. Mas o Papa bota mais gente? Será? Bora. Não sei, gente. Eu estou perguntando, eu não sou uma pessoa religiosa. Que está bombando o Papa. Eu acho que é tipo que vai no show, tipo assim, cara, quem é que realmente teve cara a cara com a pessoa? Eu acho que a média Mas se for no show, tá cara. Não. No palco, tá cara a cara. Se for assim, a JMJ. Pô. Gente, vocês lembram não JMJ aqui no Rio? Obrigada. Parou o nosso Rio de Janeiro. Não, calma. Primeiro eu queria saber se eu não estava sozinha. Foi um evento da Igreja Católica em que... Isso. Eu não consigo dizer além, porque eu não sou católica, mas eu sei que essa reunião em que eles vão para as ruas e é muita gente. Teve muito tempo. Foi muito tempo. Tem que contar o DQ e scale aí. Não, mas eles fazem isso pelo mundo inteiro, é todo ano. Foi aqui no Brasil naquele ano. Aqui no Brasil as pessoas são muito participativas, né? O país deve ser caminhado. Eu acho. Mas então o hub é quem? Você tem que dizer pra gente. Primeiro eu coloquei você, né? Mas quem? O que você acha? Eu acho que Não, eu acho que é o Papa. Bom, eu diria que são os dois. Não, mas não pode. Não, olha, mas pode. Mas pode aí que tá, entendeu? Numa rede, você não vai ter só um hub. Você vai ter vários hubs. Entende? Foi refutado. Isso também vai depender, por exemplo, da área que você está analisando.
Por exemplo, se eu estiver falando da indústria do entretenimento, quem vai ser o hub? Vai ser o Papa ou o Taylor Swift? O Pelé. O Pelé poderia também. Nesse lance aí, o Pelé é, tipo assim, o maior hack que tem. E, tipo assim, eles botam foto. É o Pelé com a tua volta. É que nem o que? O Ronaldinho ou é Ronaldo? Eu confundo eles. Aquele que aparece coisa aleatória. Ronaldinho. Mas aí, eu esperando que ele ia falar Taylor Swift, ele é o Pelé. Mas aí é isso. Então, dependendo da área, tipo assim, eu tô analisando determinada região, porque, pô, eu sei que essa área aqui do cérebro, ele tá mais propenso a causar depressão. Então, talvez a gente tenha que olhar um hub mais localizado. Então, a Taylor Swift é mais localizada no entretenimento. No papel geral, ela não é um grande hub. Mas se a gente olhar em determinado momento, ela pode se tornar um. Aí também vai ser, entendeu? Vai ser dependendo. Vai ser dependendo do que tiver a situação. Bom, a gente, tendo tido essa introdução, podemos, por fim, chegar à arquitetura que o artigo propõe, que é a GNN. E ela vai usar todo esse conceito que eu falei, né? Nesse caso, diferente das ANNs, ela já não está se importando com a topologia euclidiana, não está mais se importando em quem está do lado de quem. Ela está começando a se importar com a questão das conexões. E aí ela vai ver a topologia de acordo com a conexão desses grafos. Beleza? Aqui tem a foto da arquitetura, mas eu vou explicando passo a passo, porque é um pouco grande. No final vai ter a imagem grande, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. E aí, tá, eu tenho a GNN e eu preciso definir a quantidade de camadas para ela. E aí, esse número de camadas, ela vai ter que ser equilibrada de acordo com o shortest path necessariamente. Por quê? Imagina que eu tenho 5. Eu defino como 5. Não sei se seria conexões. 5 nós para eu conversar entre si, mas aí eu defino o meu L como 3. Aí nisso eu encortei a minha informação, sabe, durante o caminho, o que seria muito problemático. Então, durante o artigo, ele frisa bastante isso. Não, a gente vai olhar bem quantas camadas a gente fez, porque olha só, eu coloquei tantas camadas e o meu resultado mudou. Coloquei tal outra quantidade de camada, piorou mais ainda. Porque tanto ela não pode ser curta para não cortar a quantidade de informações, como ela também não pode ser muito grande. Então, tipo assim, eu não sei direito quanto de message passing teve, vou chutar um número altão e aí eu vou testando e calibrando. Tipo, não pode, porque senão vai dar um outro fenômeno, que se chama de oversmoothing, em que a gente deixa a rede tão grande que as features dos grafos, eles começam a ser muito semelhantes. Então, eu coloquei aqui essa imagem, e ele colocou só 2 camadas a fim explicativo, mas digamos que tivesse mais. E aí ele pega, então, esse nó, né, primeiro, e separa ali em 2, e aí quando ele vai passando durante as camadas, você vê aqui no resultado final que eles são praticamente idênticos. E aí, então, ele começa a ter esse comportamento. Também não é algo que a gente deseja. Só você entender, então, esse parâmetro ele tem que ser de acordo com o seu shortest path para ter certeza que ele vai percorrer de uma ponta a outra do gráfico. Isso. Da rede. Eu não entendi isso. Eu entendi. Eu não entendi nem o que ele falou e de onde isso saiu também. Deu uma viajada aqui. Tá aqui? Não nesse. Acho que foi pelo texto do... Porque eu estou entendendo que ela está relacionando... Não entendi. Você queria que eu voltasse? Esse mesmo. Eu estou entendendo que ela está relacionando o message pathing com o shortest path, você fala. Porque se você está muito pequeno, ele não percorre o gráfico inteiro. Se está muito grande, ele acaba dando volta nas informações. É isso. Não tinha pegado esse detalhe. Tá bom.
Valeu por enfatizar. Eu tinha pescado. Tá, então, vamos lá, vamos voltar então de novo à explicação. A gente precisa definir a camada da nossa rede de acordo com a quantidade de caminhos e a gente tem que ver a informação então que a gente quer passar. Porque se a gente define a camada muito pequena, pode cortar a informação que eu desejo. Então, se eu tenho um message passing de 5 e eu defino o meu L, que seria a camada, em 3, você acabou de cortar o que você gostaria de buscar. Então, o que a gente faz? A gente olha o shortest path, porque primeiro o message passing vai fazer o quê? Ele vai tentar encontrar o caminho mais curto, né? De acordo com o hub. E aí você olha para ele e você consegue definir. Com isso, você sabe que a camada de L precisa ser igual à do shortest path, nem menos, nem mais. Você consegue definir, a partir do shortest path, você pode colocar igual. Aí, justamente para prevenir o oversmoothing, que é o efeito em que você deixa a rede tão grande que ela vai rodando a ponto das características delas ficarem praticamente iguais, ou iguais. Nesse caso aqui, a ponta representativa, ele praticamente está igual, né? Só não tem isso aqui. Não sei se dá para ver direito aí onde vocês estão, mas fica praticamente igual. Entendeu agora, Tayane? Bom. Então, a gente pode passar, então, para a metodologia deles. Começando pelo dataset, né? Como que eles realizaram esse estudo. Eles tiveram 84 sujeitos, 149 saudáveis e 35 com o transtorno depressivo. Eles têm um critério de exclusão, tirando algumas comorbidades psiquiátricas, que é muito comum vir junto com a depressão, algumas outras doenças autoimunes, etc. Até para prevenir o que tinha falado lá no começo no slide 1. Por exemplo, o hipocampo poderia estar deteriorado, né? É uma região muito conhecida que, com algum tipo que afetar ela de alguma forma causa depressão, mas que também acaba causando outros transtornos, e não é isso que a gente quer analisar a depressão o máximo possível, então restringe isso muito bem, é o que ele gostaria de fazer, pelo menos. E passa por toda aquela etapa de pré-processamento das imagens, para que elas, você poder ter aquele molde, coloquei aqui por fins para dizer que eles fizeram, né? Eles façam, então, faça por normalização das imagens, para poder padronizar eles e explicam lá bonitinho que fizeram. E aí, após esse pré-processamento, eles começam a instituir como que eles vão organizar a rede deles. Então, para os nós, se eu tinha falado que a gente precisava fazer uma parcelação anatômica, eles pensaram, ok, como que a gente vai dividir isso? Aí eles foram e pegaram um atlas, que foi esse AL3, que tem o cérebro dividido em 166 regiões. E aí, para as arestas, para ver, né, o quão forte uma área se relacionava com a outra, eles fazem a correlação de Pearson, que, por sua vez, gera uma matriz, aquela que eu mostrei, gera aquela matriz enorme que eu tinha mostrado, que foi 166 por 166, mas que ainda tem muitos ruídos, e aí depois eu vou e passo o threshold, que ele colocou numa tabela de 0.0 a 0.95, e vai mostrando todos os resultados, conforme ele vai ajustando esses parâmetros. Pode explicar de novo o threshold? O threshold, lembra que é aquela questão de você remover a quantidade de ruídos? Eu só tenho dúvida qual é o valor. Então, ele vai variando entre 0.0 e 0.95, com vários valores, ele passa uma tabela e vai mostrando o resultado. Então, ele coloca os thresholds diferentes, aí ele dá uma mudada também na profundidade da rede, vai falando, não, esse aqui teve tal acurácia, esse aqui teve outra. Eu vou mostrar a tabela um pouquinho mais na frente, mas eles definiram isso lá na metodologia, né, antes dos resultados. Aqui é uma esquematização geral, ele mostrando ali
que eles fazem o exame de fMRI no sujeito, extraem a matriz de conectividade e depois eles passam no threshold. Vocês conseguem observar que ele ainda é muito ruidoso, apesar de estar com um valor alto. Sim. Se não me engano, lá no SPLS a gente faz o threshold era meio. Tem que ser acima de 0,5 para a gente considerar. É bem ruidoso mesmo. E aí, isso é observado porque, principalmente na depressão, porque, assim, entende-se que os grandes hubs dessa doença, elas foram destruídos. Então, como esses pacientes perdem esses super hubs, os neurônios, eles precisam dar uma volta muito maior. E aí ele fica percorrendo todo o cérebro para poder se conectar um com o outro. E isso faz com que ele fique muito mais ruidoso. E é isso que a gente... Esse banheiro de volta para o Continua. Tá, eu me perdi um pouquinho, mas é isso. A gente consegue ver, então, que o cérebro continua muito ruidoso, né? E aí fala, poxa, a gente precisa tratar esse problema, ainda bem que eu tenho uma arquitetura aqui que vai ajudar nisso. E aí é quando ele fala da arquitetura da rede. E por fim, vamos então explicar a querida. Vamos lá. A gente vai ter, então, as 84 matrizes de conectividade, que são exatamente os 84 sujeitos que a gente colocou lá no dataset. Cada uma dessas matrizes, a gente vai ter os nossos nós e as nossas arestas. Então, os nossos nós, eles vão ter sido definidos através do nosso atlas de 166, e as nossas arestas, elas vão ter sido definidas de acordo com o grau de correlação mais forte, porque a gente faz o threshold para poder colocar nelas. Então, sobram ali as arestas mais fortes, e é isso que ele está mostrando ali, o node features e os edge índices. O edge índices seriam, então, as arestas. O target, ele vem junto com essas 84 matrizes, que seriam os labels de cada um desses pacientes. Então, ele vai, com esse grafo já montado e organizado, passar pelo GCN Block, em que, dentro desse GCN Block, é onde ocorre o nosso fenômeno de message passing. E aí, entendendo-se que vários GCN Blocks é justamente o salto de uma informação a outra, né? De um neurônio para o outro. Então, por exemplo, 6 GCN blocks indicariam 6 saltos. E aí, esse GCN block, ele vai passar pelo Graph Convolutional, que é onde, de fato, a topologia da rede ela vai ser ativada, depois pela ReLU, o Batch Normalization, onde vai correr a normalização, vai ocorrer a normalização, e o ReLU, que vai pegar as características mais marcantes e trazer, então, a nossa matriz de conectividade. E aí, então, passa pela sigmoide. A sigmoide, ela vai trazer a binarização dela, para que a gente consiga ter como saída, né, paciente depressivo ou paciente saudável, e a gente vai ter isso no nosso output block, para a gente poder saber, né, qual que foi a saída do problema, foi depressivo ou saudável. Aqui no final, ele vai dizer que existem essas duas relações, que a gente vai analisar topologicamente o nosso cérebro, essas propriedades, através desses caminhos mais curtos, que a gente tanto falou, e ele vai ver, então, os F1 scores de 10 camadas. Então, vão ser 10 desses GCN blocks juntos. Então,
essa seria, então, a GNN. Beleza? Então, ali nos dá seus hiperparâmetros. Então, learning rate de 0,05, 166 neurônios, usam o ADA, Binary Cross Entropy, batch size de 32, um dropout de 20, roda por 100 épocas e ele usa um K-fold com 10 folds. Então, a gente pode começar a ver os resultados. Esse resultado era o que Rafael tinha perguntado antes. Ele vai testando, né, do 0.0 até o 0.95, vai mudando um pouquinho ali o D, o max GCN, e vai tirando as acurácias. Aí ele vai dizer que quando ele chegou a 94.6, ali no threshold de 0.90, foi o momento perfeito. Profundidade. A comparação não deveria ser... Não, esqueci assim. Mas ele roda todos com todos, ou essa combinação aí foi aleatória? Então, era essa a minha pergunta. Você tem 1 zilhão de D igual a 3. Então, aí eu estou entendendo que sim, ele testou todas com todas. Isso é o que? Esse deve ser o melhor D para cada threshold. Deve ser o melhor D para eu imagino também. A gente já entendeu, eu acho. A gente já fez um chute bom o suficiente. Tá. Eu estava migrando pelo threshold, mas não tem nenhum padrão. Tipo, porque não. com 50% fica muito bom. Aí você coloca 65%, fica muito pior. E aí volta para 90% fica bom de novo. Sei lá. Então, em relação... 0,35 é a noção do melhor. É verdade. Vamos por parte. Calma aí. Porque vocês estão me confundindo, tô nervosa. Calma aí, ó, em relação ao threshold, quando, por exemplo, aqui você tem uma acurácia 94.6, ele falou, nossa, tá perfeito. Aí ele vai e coloca 0.95, considerando que a gente já tinha visto, pelo menos visualmente, o quão ruidoso ele estava. Em 0.85 estava ruidoso pra caramba. Aí 0.90 ainda parecia, né? Mas aí em 0.95 ele entendeu que ele estava apagando para além do ruído. Ele estava apagando também as informações importantes. E aí quando diminui... Não, ele pode ficar convencido muito porque o melhor resultado dele é só ruído. O segundo melhor resultado dele é só ruído. Porque se o 85 estava uma bosta, o 35 então foi o segundo melhor. Não. Então, o problema não é o 95, é exatamente isso. Como é que o 35 é um resultado tão bom? Mas esse que é o problema. Esse é o problema. Porque, você consegue falar na imagem? Só para todo mundo ver o que está falando. Assim, Calma, que imagem? A imagem do threshold. É um pouco... Calma, qual a imagem? As conexões que a gente via... Essa daí. Tipo, isso aí é 0,85. Não, então, mas aí tá. Tira no escuro, né? Talvez, sendo otimista, talvez com muito ruído, o próprio dado também sobressaia. Tipo assim, a própria informação que você está buscando, ela está redundante várias vezes, então você também encontra ela, você também consegue subir a acurácia. Então, a gente não conseguiria ver visualmente, assim, né, mas imagina que você tem várias conexões que reforçam a informação e aí você consegue alcançar a acurácia, mesmo tendo também um monte de lixo. E aí, quando você chega num threshold imenso, você meio que começou a jogar o lixo fora, mas também jogou as redundâncias fora. Eu entendo, mas acho que isso só faria sentido se fosse consistente, independente do threshold, porque isso só funciona, só tem um resultado muito, que a gente consegue destacar quando o threshold é especificamente 0,35. Porque, tipo assim, 0,3 tem 0,4 Exato. Tipo assim, se fosse isso, em volta de 0,35 também teria que ser bom. Isso é verdade. Tá, vamos por partes. Isso eu já não vou saber, isso já não é algo eu afirmando para vocês. Eu posso falar o que eu li, eu acho que o que Pedro falou pode fazer um pouco de sentido, porque eles
gostam de enfatizar uma forma que eles podem encontrar para não ter um overfit. Então, justamente poderia ser que aqui, o que está 90%, seria justamente um dado que está contaminado. O que seria interessante seria, eu não sei o que você passou agora, não sei se era isso, um gráfico que mostre no X o threshold e aí no Y o F1. Porque a gente conseguiria ver como é que o negócio anda conforme você vai variando o threshold. Porque, olhando de novo, em volta de 0,35 não é tão horrível, tá? Não são os piores resultados. Não são os piores. Não, são os piores, Mas todos É como os saltos estão meio bons até. Então. Pois é como se ele fosse assim, oscilando, tipo, em volta de 0,35 você tem 90, aí cai um pouquinho no 45, mas aí depois você sobe um pouquinho. Então, assim, sei lá, talvez o dado seja muito redundante. Então, assim, meio que tanto faz. Exato, Essa é a conclusão que dá para chegar. O threshold não importa tanto, mas não sei se faz sentido concluir isso, entendeu? Assim, uma coisa que eu notei, depois que eu li o artigo algumas vezes, foi que eles não gostam de esclarecer muito bem o resultado deles. Eles, tipo assim, real joga, assim, um monte de gráfico, explica 2 linhas e, tipo assim, compreendo. E o que eu acho... É bem difícil, né? Assim, você tirar o resultado é mais fácil do que explicar o resultado. Então, exato. Eu acho que talvez vai que nem eles entenderam direito. Chega num momento que quando você está lidando com IA, tipo, às vezes nem os caras sabem o que esse resultado só supôs. Então, galera, eu 94 aqui, eu acho que eu por isso então, Assim, a teoria é essa aqui, esse foi meu resultado. Agora, o que também me chamou um pouquinho mais de atenção foi que o 0,35 você vai ter o D de 3 e o max de 2, né? O de 90 você vai ter maior, vai ser de 6 e 5. Não sei se ter aumentado a largura fez com que ele conseguisse... Lembra que a gente tinha falado do message pass? Eu falei que seria importante, porque tinha que ser com um shorted path muito parecido, para não encurtar nada e nem deixar muito grande. Me chama a atenção que a partir do threshold de 75, o máximo, tipo assim, até ali é tipo 1, 2, 3. E aí depois, quando o threshold de 75, o máximo é 10, 9, 8, os menores 5. Sendo que 1,75 é o pior resultado. É verdade. 10, então, 34. mas talvez seja porque está mais distante do D, que é o fundador, né? Foi estabelecido que deveriam ser valores O para D está mais distante do máximo. A pergunta correta é, tá, se foi estabelecido para artigo, tem que ser valores próximos, por que eles fizeram isso? é isso que eu estou dizendo. Isso se a gente partir da nossa... Não, como assim? Por que eles rodaram assim? O D 4 e o Max é 10. Não, mas eles fizeram isso a termos de comparação. Validar a ideia. Entendeu? Mas, O quê? tipo, mostrar, olha, a gente afirmou que eles têm que ser parecidos. Então vamos testar um caso que eles não são constituídos. Aí eu vou testar no meio do outro negócio? Eu entendi assim. Não, tudo bem. Você pode até usar o F no score, mas para mim são dois valores diferentes. Exato. Aí a gente está pedindo a score. Não estou pedindo o que acontece se eu jogar o max aleatório. Não faz sentido eu meter isso no meio da tabela. Não. O que eu tinha imaginado é esses max aí, eles estão alinhados no melhor resultado Eu para vou esse botar no parâmetro último. para cada threshold. Se for isso, é muito estranho aquele max threshold. Então, aí ele vai ter definido a acurácia dele como 93%. Ele vai falar isso, que um threshold de 0,15 é igual a 2. E Peraí, que é ele? largura. 10 camadas. É o inlay? Esse slide aqui, lembra? Socorro. Isso. É nesse. É no outro. Não, Não, ele é número de camadas. isso. O L é o número de camadas, mas não Isso. era o max de GCM? Vou botar na tabela. Bota dentro da tabela do gráfico.
Isso é igual a L, então? O E, Por igual. o D, que é o Agora foi, né? Eu sem querer apertei o botão aqui. Desculpa. Os que performaram melhor. Você tá há muito tempo mutado? Mas tem GCN e o resto. Mas aqui Não, vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que vocês não estão me ouvindo legal, né? é horrível. Alô? Porque eu acho que você. Eu não consigo te ouvir, Douglas. Não sei o que aconteceu aqui com o notebook. Com seus melhores Mas não dá para entender. Será que não? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Que bom que foi rápido. A coisa que eu acho que é bastante evidente quando você tem digitalizado é o ponto 95 do seu lugar. Talvez você podia estar buscando, então, Do L? agora, tentar ver de onde aqueles veio L's isso. ali. Nossa, Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Agora? Agora até que foi melhor. Ah, então o microfone que estava ruim. É o microfone que tá ruim mesmo, tá bem chiado. Não, cadê o slide? Bota o slide que apareceu falou aí. É esse. Ah, esse, as camadas da GNN. L é as camadas? Número de camadas da convolução. É o número de camadas da convolução, aqui no artigo eles chamaram de N layers, eu acho. Não sei se em algum momento eles mudam, né? Eu acho que é só a sigla. Olha, tem como colocar o URL no Instagram? Eu acho que seria bom começar a colocar, porque é muito ruim abrir o artigo aqui. Ela mandou no grupo. Ela mandou no nosso grupo do WhatsApp. Pode continuar com a gente assumindo o que é as camadas e a gente tenta entender pela sua explicação. Tá. Sabrina Carpenter me pegou. Ah, tá. Acho que eu achei aqui na parte da discussão eles falando o que você ia falar agora. Eles encontraram esse número de layers dependente da topologia. Então, beleza, pode continuar. Pode continuar. Gente, esse aqui é o gráfico mais desesperador de todos. Eles não explicaram isso praticamente. Mas é o seguinte. Existe um fenômeno chamado scale free, que nele se diz que a gente tem muita quantidade de nós pequenos e poucas quantidades dos hubs. Isso faz com que tenha um certo desbalanceamento quando a gente vai fazer uma tal de lei da potência. E nessa lei da potência é a probabilidade que a gente tem de encontrar um determinado nó de acordo com um número de ligações. E o que a gente sabe, né? O que ele vai dizer?
que como na depressão os hubs eles são danificados, a gente vai conseguir ver por esse gráfico que isso é verdade. Porque à medida que o K vai aumentando, a probabilidade, ela... Não, calma aí. À medida que o K ele aumenta, a probabilidade vai diminuir. Então, ele vai lá mudando os threshold, e no final ele vai ter aqui que o cérebro depressivo, ele vai ter uma maior probabilidade da gente encontrar do que o cérebro saudável. Por quê? Porque no cérebro saudável, a gente tem que os hubs são muito mais organizados. Então, quando a gente apaga eles, ele despenca muito mais rápido que o depressivo. Ele vai despencando de uma forma mais bonitinha. Não sei como dizer isso matematicamente, tá, gente? Mas você vê que você tem as bolinhas aqui caindo mais bonitinho. Já na depressão, como não existe tão bem definido esses super hubs, e uma forma do cérebro compensar isso é fazer com que os pequenos neurônios tentem criar por eles mesmos algum novo hub para conseguir se comunicar, torna o cérebro muito mais desorganizado. E aí, por essa desorganização, você consegue detectar de alguma forma que o cérebro depressivo ele vai acabar decaindo um pouco menos do que o cérebro saudável. E aí, acredito eu que foi isso que eles quiseram dizer nesse gráfico. Threshold. É porque quanto maior for o threshold, menos ligações tem, né? Então vai cair a chance de você ver nós com desligações. Porque o primeiro gráfico que ela mostrou ali, o gráfico vai estar quase todos com todos, porque poucas ligações foram descartadas, né? E aí já vai descartar basicamente as ligações negativas. E aí no último já vai ter bem pouco, só as que foram muito fortes. Então vai ter muito menos ligações, mesmo nos anos. Sim. Faz sentido. Eu já estou meio encucada porque parece que nesse último gráfico a depressão está caindo menos. Então, mas é isso que eles eles falaram isso. Eu que o 0,90 fica melhor que os outros. Justamente porque ele diz tem esse que como rolê aí. o cérebro tem isso também, né? Que eles definem que esse daqui é... Calma aí, vamos lá. Aqui eles vão dizer como o cérebro saudável ele tem essa organização muito melhor estabelecida para os seus hubs. Quando você tira essas conexões, ele vai decair muito mais rápido, porque é uma estrutura já organizada. Já no cérebro depressivo, por não existir hubs, os neurônios eles tentam compensar, se amontoando entre si. Então, quando você vai tirar esse número de ligações, você continua tendo amontoados, porque eles estão totalmente desorganizados. Então, vocês viram naquele primeiro que estava tipo, tudo embaralhado? Você vai conseguir ainda ver localizações maiores de neurônios. E por isso que estaria maior a depressão. Aqui ele vai falando em relação, mostrando a diferença entre o controle e o depressivo, nesse sentido. Mais uma vez, mostrando que o depressivo ele é muito mais emaranhado do que o normal, justamente por ter que dar essa volta essa volta para poder fazer o peça. E aí, no D5, eu entendi que como aumentou mais, teve aquela questão que agora a gente vê o contrário, né? O controle fica menos e o depressivo fica maior. E aí é justamente essa questão de que quando você tira, nesse caso não estaria tirando, estaria aumentando. Seria tipo aquele fenômeno parecido com o Smooth, que aí faz com que você chutou muito maior do que deveria, e aí por isso você tem essa diferença. Mais uma vez, a gente explica. Eu supondo.
Eu acho que o gráfico C era exatamente o que o João queria ter, né? Que é do threshold com número de layers e o Deixa eu ver. É o gráfico que você tinha comentado antes. Você queria ver que é número de layers com threshold para ver como é que muda. Eu gostaria de gráficos separados. O gráfico dele não sei, mas é mais ou menos isso. Isso aqui tá falando de visualização de dados pra essa galera. Cara, não é que eu não consiga visualizar. Não, não pra você, cara. Calma. Quer dizer, vocês pessoalmente Exato. Parece que então o number of layers que tá melhorzinho ali é o 2 mesmo. Tá doido, né? Teve um 10 ali que até falou mais ou menos. Vai ter um 5 ali que quando o threshold é maior também tá estranho. É o último, né? É o 5 com 0,95 da tabela. Certo. Essa parte de cima aí, eu não entendi muito bem qual foi esse rolê do shortest path, sabe? Parece que eles fazem um gráfico de, a gente calcula todos os menores caminhos de tamanho 4, aí os edges que entrarem nesses caminhos, eles vão para o gráfico lá. Isso para uma coisa com shortest path de tamanho 5. Eu não entendi muito bem a motivação disso, não sei se eles chegam a falar claramente qual a motivação de fazer isso. No motivo. Bom, pelo menos a gente como pode entender porque tem menos arestas no 5. Então, é isso, gente. Esse é o meu melhor. Aqui ele vai mostrar a curva ROC. E aí ele vai mostrar aqui a de 0,70, se fosse, era ela otimizada, alguma coisa assim, acabaria sendo melhor. A performance que ele obteve, considerando essas todas as camadas lá que colocaram. Versus o que? Uma GCN de um bloco, né? Então, uma camada. Uma camada versus o que foi considerado melhor. E aqui no final ele vai dizer sobre o F1 score, sobre a acurácia. Aí ele vai dizer que teve que o estado da arte ele varia entre 90% e 94%, então ele teve um bom resultado. Que durante também todo o artigo ele vai dizer nós estamos evitando overfitting e etc. E aí ele falou sobre essa acurácia de 93% foi graças a esse thresholding e esse quantidade de L. O que me fez ficar encucada em relação à tabela. Eu ia falar isso agora. Porque na tabela, e eles até colocaram aí, o melhor F1 score foi o threshold 0 na tabela, beleza? O que eles fizeram que está fazendo? Nada, né? Eu não sei, de verdade. E nem deu 93 na tabela, tá como 87. Não, mas aí Mas é era classificação. F1 score. Exato. Tá, é a acurácia. Acurácia. No F1 score tá ali, ó, 0,90. Na acurácia, como assim? 0,15 foi melhor? É quanto mais balanceado do dataset só, eu acho que é isso. Não era isso. Entendi. Não, eu acho que É que, assim, pra mim, não faz sentido a melhor acurácia deles ser um threshold de 0,15, porque 0,15 tem muito doendo. A acurácia tá claramente Isso é ruidosa. outro problema, né? Eu entendi, só. Não sei explicar a verdade. Mas aí também, se a coragem tiver, se a metodologia estiver redonda, o melhor é 15. Não. Como assim? Se a metodologia Tiver correto. tiver por bala, mano, você traz 8,15, deu 93%, já 93%. Contada nesse discurso, sim. Ah, sim. Se a metodologia não tiver certa, Eu e não entendi. Eu tiver... achei que você estava falando que a acurácia é mais relevante do que a função nesse caso. É uma mentira tão complexa, tipo assim, está sendo buscado, tem tantos aspectos, cara, se tivesse medido tudo então, de uma maneira que faça sentido metodologicamente,
Não adianta a gente se surpreender que o threshold 15 deu 93. É, porque às vezes eu- Mas aí entra um outro ponto, que é o terceiro quadrinho. A interpretação deles foi menos conexões, menos ruído, menor overfitting e maior utilização. Só que com threshold 0,15 tem mais ruído. Então, a interpretação não faz muito sentido, eu acho. Tchau, Ana. Aí é um outro problema. Porque são 3 momentos, que é o momento da metodologia, o momento da aferição do resultado, o momento da interpretação. Se os momentos... A interpretação pode ser momento, né? Sim. É que se for seguir pela interpretação, a conversa deles não faz sentido. Porque se eles falam que menos conexões leva a menos ruído e eles generalizam melhor, era para o threshold maior ser melhor. E não o 0,15 ser melhor para É essa. verdade. Concordo, isso aqui tem que Não, foi bom ouvir vocês falando, porque eu também não tinha entendido. Bom, gente. Ai, fico confundido. É isso. Seja um pouco menos discrepante na interpretação da frase. É, Às vezes passou um comentário que traz essas coisas melhor. Mas... Ficou meio estranho no final. Bom, é isso. Muito obrigada, Douglas, por ter ouvido também. Encerramos aqui a apresentação.